Paz do Senhor Jesus, igreja. Hoje aqui fazendo uma visita para a Irmã dos Anjos, uma grande amiga minha. E hoje eu já aproveitei para pegar ela para fazer a palavra junto comigo. Hoje a palavra vai estar em Isaías 38, que diz assim o cabeçalho: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. O verso 1 diz assim, naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muito. E então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por a palavra do dia, amém? A reflexão vai ficar com a Irmã dos Anjos, amém? Obrigado, dos Anjos, por a participação, amém? Amém, querida. Paz do Senhor, meus amados. Que honra, que alegria rever a minha amiga Simone. Já tem um tempinho que a gente não se vê, mas o amor que Deus plantou em nossos corações permanece até os dias de hoje. Aleluia, Jesus. E como eu costumo dizer, né, que nós convidamos amigos para tomar café, mas o café é só um pretexto para estarmos perto das pessoas que nós amamos. Amém, Jesus. E hoje nós vamos fazer uma breve reflexão no livro de Gênesis, no capítulo 19. Eu creio que é uma passagem muito conhecida de todos, que fala da vida de Ló. Ló morava em Sodoma, e Sodoma é uma cidade que estava altamente pecaminosa, e a Bíblia diz que aquilo estava incomodando ao nosso Deus. E Deus, na sua fidelidade, na sua infinita misericórdia, Ele sempre livra aqueles que são fiéis. Então Ele mandou 2 anjos para Sodoma para resgatar a família de Ló. Aleluia. E é interessante como muitas vezes nós estamos falando algo da parte de Deus e tem pessoas que não dão crédito. Como eu já falei, está no livro de Gênesis 19, é um texto muito extenso. Eu não vou ler, mas quem quiser depois pode pegar e ler todo o capítulo 19. Aleluia. Eu vou ler apenas alguns versículos que falam assim o seguinte: os anjos, eles falaram com Ló, que pegasse a sua família, a sua esposa, as suas filhas e os seus 2 genros que iriam casar-se com suas filhas e saísse da cidade para os livrar. E no versículo 14 nos diz o seguinte: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sair deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. É curioso como muita gente não dá crédito, mas Ló ele avisou os seus genros que a cidade seria destruída. E eles simplesmente acharam que ele era um zombador. E Deus, com a sua justiça, instruiu os seus anjos que tomassem Ló, a sua esposa e as suas filhas e saíssem daquela cidade. E que não olhassem para trás, ou seja,
todo o passado, toda a vida que eles tiveram ali, tudo que haviam construído, Deus disse, deixe para trás. Porque Deus tem sempre algo preparado para as nossas vidas, quando nós obedecemos a sua palavra e quando nós seguimos em frente. E o versículo 17 nos diz, e aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás, nem de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E o versículo 26 nos diz o seguinte, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. É muito curioso como até os dias de hoje parece que nós ainda não entendemos que nós só temos a ganhar quando nós obedecemos à orientação de Deus. Deus disse, escapa-te, não olhes para trás. Ou seja, o que passou, passou. Nós agora somos novas criaturas. O nosso passado, muitas vezes, ele vai nos impulsionar para construir uma nova história, para não cometermos os mesmos erros, mas Deus, mesmo enviando os seus anjos para livrar aquela família, a mulher de Ló olhou para trás. E o resultado, uma história que todos conhecemos, né? Foi transformada em uma estátua de sal. Aí Deus está nos chamando hoje para refletir. O que é que nós estamos olhando para o nosso passado? Qual parte da nossa história nós não queremos deixá-la no passado? E por que continuar vivendo do passado? Deus tem coisas melhores, Deus tem coisas lindas, Aleluia, Deus tem Jesus. coisas maravilhosas preparadas para nós no futuro. E nós precisamos ser Jesus. obedientes aos comandos divinos, à sua palavra, à sua orientação, para que só assim nós possamos desfrutar de tudo que Deus tem preparado para as nossas vidas no futuro. Aleluia, Jesus. Aqui no livro de Josué 1, versículo 8, a palavra do Senhor continua dizendo assim, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que tu vares. Amém? Dos Anjos vai ler o capítulo de João 3,16, amém? Amém, louvado seja Deus, né? João 3,16, eu creio que, como nós costumamos falar, o texto áureo da Bíblia, né? Que nos diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acabei de ler a passagem, né, no livro de Gênesis 19, que a gente já vê uma grande demonstração do amor de Deus, mandando os seus anjos para dar livramento para uma família. E aqui, Deus, ele manda o seu Filho, não apenas para uma família. A Bíblia nos ensina, todo aquele que nele crê. E quando nós falamos em crer, não significa apenas acreditar, mas acreditar seguido da obediência, que foi isso que faltou na vida da mulher de Ló. Obedecer ao comando divino. Aleluia, Jesus. João 3,30 também diz assim, é necessário que ele cresça e que eu, Simone, e dos anjos diminua todo o tempo de nossas vidas, amém? João 14,6 também diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por Jesus Cristo, seu único Filho. João 8,32 também diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,14 também diz assim, ó, e se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Dos anjos, você pede o que a Deus hoje? Olhe, são tantas coisas que eu tenho para pedir, mas eu tenho pedido a Deus que Ele me fortaleça,